pessoal, sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria iniciar um novo tema. Gostaria de começar a falar sobre pais autistas. A gente vê uma extensa comunidade de pais de autistas, mas eu vejo muito pouca coisa sobre os pais que são autistas, né? Como que é essa relação, como que é essa vida? Esses dias eu vi uma postagem de um cara que eu respeito muito, que é o Tio Faso, recomendo que vocês acompanhem ele pelas redes sociais, Instagram, enfim. E ele falando com muita mágoa da relação dele com o pai dele, de quem ele suspeitava ser autista. Eu também tive um pai que eu desconfio que seja autista e me identifiquei muito com aquele relato dele, o que me deu a ideia de falar um pouco sobre isso. Para começar esse assunto, a gente tem que pensar que o diagnóstico oficial de Asperger, né, que não existe mais, acabou de mudar o CID-11, mas enfim, o primeiro diagnóstico de um autismo leve surgiu por volta do começo dos anos 90, ali 91, 92. Até então sequer existia esse diagnóstico. Por que eu sempre falo isso? Porque as pessoas não enxergam o fato de que existiam milhares, milhões de autistas pelo mundo, autistas leves, que nunca foram diagnosticados e que foram levando a sua vida na medida do possível, né? E muitas dessas pessoas conseguiram um grau de organização para se casar, para ter filhos e viveram essa vida sem diagnóstico e sem ideia do diagnóstico. Eu acho que o mais importante não é o fato de não receber um diagnóstico oficial. Muita gente hoje não recebe um diagnóstico oficial, mas o autismo é um assunto constante. É fácil de você acessar por internet, por tudo. Agora, antigamente não tinha internet, não se falava, não se sabia da existência dessa condição neurológica. E as pessoas tinham que viver dessa maneira, tinham que viver com aquelas características sem sequer suspeitar o que acontecia com elas, o que se passava com elas. Então a primeira coisa existiam autistas no mundo, existiam pessoas autistas, quem tinha um grau de suporte maior era internado em manicômio, mas quem tinha um grau de suporte nível 1, vivia a vida da maneira que conseguia. E essa pessoa, muitas vezes, como eu já disse, acabou casando e tendo filhos, né? Então, a primeira coisa, com relação aos nossos pais, as pessoas mais velhas, como eu mesmo passei a maior parte da minha vida nessa época que sequer diagnóstico existia, eu era só esquisito, ninguém podia supor o que eu tinha naquele momento da minha vida, né? Então, imagina meu pai, por exemplo, que nasceu em 1933, morreu em 88, antes de existir o diagnóstico. Então ele passou a vida inteira dele sem ter sequer alguma indicação do porquê que ele agia de determinadas maneiras. Por causa disso, obviamente, que eu não posso afirmar que ele era autista, né? Eu tenho suspeita por tudo que eu sei de mim mesmo e pelo que a gente lê sobre o autismo hoje em dia, então eu posso identificar naquela pessoa características que me dão, assim, um indício muito forte de que ele pudesse ter a mesma condição que eu, né? Ele não gostava muito de convívio social, era uma pessoa que de vez em quando tinha vamos dizer assim, uns ataques de ira, assim, do nada, era episódico, mas acontecia e enfim, era uma pessoa tida como antissocial, como chato, ele era muito sistemático, gostava de rotina, enfim, muitas características que me levam a suspeitar de que ele era uma pessoa autista. Então a gente vive num mundo, a gente tem que, primeira coisa, parar para pensar quantos autistas estão por aí, quantos autistas viveram sem nunca sequer suspeitar que agiam dessa ou daquela maneira por conta de uma condição neurológica, por conta de uma neurodivergência. Eu posso falar isso de déficit de atenção, de diversas outras condições, mas eu não tenho domínio sobre essas coisas. Mas vale para todas essas outras condições, né? Mas vamos aqui
focar no autismo, que é o meu tema, vamos dizer assim, né? Que é a minha condição e é sobre o que eu me sinto um pouco mais à vontade de falar, né? Bom, era isso para esse primeiro vídeo.